Tá muito tempo de Dinarto. Então, se você já vem há cerca de 30 anos correndo vaquejada, quantos anos já faz que você corre vaquejada? 47, é mais ou menos isso. 30 anos de vaquejada é muito tempo. Eu comecei mais ou menos com uns 15, 16, 17 anos de idade. Já viveu muitas emoções, Dinarto? Já. Lembra de uma... Em todas as categorias. Lembra pra gente aí de uma emoção assim que você não esquece até hoje, nesses cavalos que você já montou? Rapaz, é porque são várias, Silvinho, mas tem a campeã nacional no Jamel Steel, quando a BQM voltou a ter de novo em 2003 na categoria profissional e vice-campeão no amador. Foi um dos prêmios mais inéditos que eu já tive. Aí teve o racha do carro de Alagoa Grande, meu primeiro carro que eu rachei. Como é que foi esse prêmio lá? Rachei para 4. Eu, Duda corria para Fábio Porcino, na época Duda de Caraúba. Duda Prachetes? Duda Prachetes. Pai de Islan, né? Pai do Islan. Esse que rachou eu e ele, ou foi eu e ele, ou foi ele e outro. Aí teve o carro da Cidade dos Cavaleiros também, que na época era a Cidade do Vaqueiro, que eu rachei para 4, que foi eu, Duda também, Quinô e outro que eu não... Dinarto, é importante falar também que naquela época vocês corriam no profissional, né? Porque naquela época, dessa época que a gente tá falando, não existia amador, não. Era uma categoria só, Era uma né? categoria só, então... Naquela época já era de 6 boi, ainda era 6 boi ou já tinha mudado? Eu acho que eu peguei pouco tempo de 6 boi, Silvinho. Eu acho que quando eu comecei já tava tipo já mudando. Entendi. Mas eu ainda peguei 6 boi. Pra quem tá em casa, né, e não recorda, 6 boi era tirado 3 num dia e 3 no outro, né? 3 num dia e 3 no outro. Tinha uma dificuldade maior, né, pra poder se ganhar um prêmio. Porém, naquela época não era tanta senha como tem hoje. Então, como você já comentou em outras lives aqui, a pessoa entrava com boi perdido às vezes. Porque não tinha muita senha, então era fácil de administrar vaquejada. Classificava até quem chegava no 5º boi, né? E às vezes a pessoa não ia no primeiro dia, ia só no outro, tirava 3 boi e os outros 3 no rabo da gata, pra você ver como era. Porque não tinha essa senha toda, não era. Nem tinha essa categoria toda. Assim, no seu olhar, você já foi organizador até de vaquejada, né? Já fiz. Semana passada a gente recebeu aqui, não, acho que semana passada foi o Rafael, não, foi o Marcelo Júnior, exatamente. E Marcelo Júnior falou que você fez vaquejada, que era vaquejada universitária, né? Fizemos. Como é que foi essa ideia dessa vaquejada universitária? Como é que surgiu essa vaquejada? Pá, essa vaquejada universitária foi o seguinte, Marcelo Júnior sempre foi um cara muito da cabeça aberta, sempre querendo inovar, trazer alguma coisa nova. E a gente na época, se eu não me lembro, a gente tinha fundado a Sovarne, alguma coisa desse tipo. E tinha aquele negócio do Gernes, que era em escola e tal e tal. E a gente, em todas as escolas, tinha gente que corria vaquejada. Aí disse, rapaz, vamos fundar a vaquejada universitária. Aí pegamos essa bola, conversamos com o Dedé, Parque São José, e Dedé apoiou e disse, não, pode fazer, né? Então a gente fez a vaquejada universitária, que por sinal na época foi boa de verdade. Agradou todo mundo. Inclusive, eu acho que a gente fez lá, eu não sei se a gente fez no estado do Vaqueiro também. Acho que não, só foi em Dedé. Esse é um projeto que era muito interessante continuar. No caso, só corria quem estudava em universidade ou quem era estudante de ensino médio mesmo? Não, ensino médio, mas o nome era vaquejada universitária, né? Que a gente queria fazer na época, tipo como o Gernes fazia, entre as escolas, entendeu? Entendi. Então todo mundo só podia correr quem estudasse. Mas esse é um projeto bacana que deve voltar, né? Eu sempre tive um sonho de ter esse projeto. E isso aí eu acho que era um projeto que deveria voltar, né? Você já pensou as disputas das escolas, né? Exato. Então... Principalmente hoje, com muito vaqueiro novo, né? Hoje tem muita gente entrando, muita gente novinha, que às vezes não tem, assim, às vezes por as vaquejadas tá numa evolução muito alta, às vezes o cara não tem condições de ir, aí vai para um bolão, vai para um negócio desse. Que se porventura surgisse isso aí, era uma boa oportunidade. Era até uma pergunta que eu ia lhe fazer. Você, como organizador de vaquejada, né, já do tempo passado também, e como competidor, né, há 30 anos aí já correndo vaquejada, qual é a diferença para você hoje da vaquejada de 2024 para a vaquejada de 20 anos atrás? Red Bull te dá asas. Compre tudo em Latam.com e acumule pontos Latam Pass para sair de uma viagem e embarcar em outra. Silvinho, é porque a vaquejada hoje ela está se profissionalizando demais. Hoje em dia, para você ter uma ideia, ela está ficando meio que inviável. Antigamente você ia
para brincar, para farra, o dinheiro que se agregava na vaquejada não era tão não é grande a palavra, não era tão expressivo como é hoje. Hoje em dia, tipo assim, tudo é muito caro, você emprega muito dinheiro, então quem está competindo iniciante fica muito difícil de participar hoje, assim, de chegar a frequentar aí 2, 3 seguidas, porque tá ficando muito onerosa. É isso aí, Entendeu? né? E se você tivesse de mudar, você mudaria isso, então, no caso da vaquejada. Mudaria, mas deixa eu dizer, a vaquejada são 3 pilares. É o competidor, é o dono, é o que está fazendo. Então a gente tem que olhar tudo, porque às vezes, um exemplo, a gente muda, eu já tentei, um exemplo, você quer mudar alguma coisa, mas se coloca no dono da vaquejada, se você vai conseguir. Porque se o dono da vaquejada não fizer a vaquejada, você não vai. Se você não for, o dono da vaquejada também não faz a vaquejada. Então, é uns pilares aí que tem que quebrar muita cabeça pra gente tentar chegar num denominador comum, entendeu? Pra poder dar certo pra todo mundo. Inclusive a gente, eu como você já foi de associação, então a gente escutava muito isso. A gente tem que, um exemplo, a gente como presidente, você como presidente, eu como vice, que eu fui na época de Marcelo Júnior, um exemplo, a gente escutar que o dono do parque tem que se sair bem, o competidor tem que estar favorável. Então, para vocês juntos, e a associação também tem que ter. Os diretores, né? Não, eu estou dizendo assim, para você poder agregar a associação, agregar o parque e agregar os competidores, são 3 pilares aí difíceis de você poder mexer, né? Na verdade, não é fácil, né? Não é fácil. Quem faz vaquejada sabe. E aí, como a gente estava até conversando aqui, semana passada, o Marcelo Júnior até falou, né, da gente fazer uma reunião com os donos de parque pra gente tentar ver o que a gente pode fazer para alavancar mais ainda a nossa vaquejada no nosso estado, mas não é fácil. Somos um estado que não é produtor de boi, né? É um estado que, teoricamente, em relação a outros estados, nós não temos uma economia forte, né? Você pegar um estado como Pernambuco, todas as cidades do Pernambuco, elas são movidas por alguma economia que alavanca aquela cidade. Por que eu tô falando da economia? Porque se não tiver a economia, a vaquejada não tem lucratividade. Porque você não consegue cobrar um valor de uma senha a um preço justo para que você tire aquelas despesas, porque o estado não dá condições de se realizar, né? Então realmente é muito difícil.